O ano dos IPOs. Era assim no fim de 2019 que o mercado se referia a 2020. Seriam os 12 meses com o maior número de ofertas primárias de ações nos últimos anos. Mais empresas chegando, melhores preços. Então veio o coronavírus. E com a pandemia e as medidas de isolamento, a bolsa caiu 30% em março. Uma queda que fez muitas empresas que estavam programadas para entrar na B3 darem uma pausa nos planos. Mas agora, várias estão voltando. Segundo o banco Morgan Stanley, os IPOs devem arrecadar 70 bilhões de reais neste segundo semestre. No horizonte, 35 operações entre as aberturas de capital e as ofertas subsequentes, chamadas de follow-on. Com tudo isso, 2020 ainda tem chance de ser o ano dos IPOs. E o Cafeína vai mostrar as oportunidades e desafios para escolher em qual empresa investir depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas do Brasil, hoje eu estou muito feliz, Doni. E do mundo, porque às vezes recebemos mensagens de pessoas muitas. na Austrália, na Alemanha. Exatamente. Né? Se você está fora do Brasil e acompanha este canal, deixe o seu comentário, tá certo? E se mora no Brasil, também deixe o seu comentário. E também, se for de outro planeta, também deixe seu comentário. No YouTube, você tem a opção de tradução simultânea. Fica tudo errado, mas você pode ver o Cafeína legendado em chinês. Então, Doni, sem mais delongas, hoje eu estou muito feliz porque IPO quer dizer novos players, novos jogadores, novos participantes. É como se você estivesse numa festa, você já está acostumado com aquelas pessoas, já fez seu networking, se você for solteiro, você já fez seus flashes. Seu approach. Já tomou, as opções. já tomou fora e aí vem novas opções quentinhas para você, meu amigo. Isso é bom, isso é interessante. Então é essa a ideia. Vida nova para a Bolsa e é claro que ofertas primárias, né? A gente tem uma bolsa relativamente pequena em volume, mas principalmente em número de empresas. Então, é um potencial para as empresas captarem dinheiro. Porque se você não... Eu tenho uma pequena empresa. Se eu precisar de dinheiro, eu tenho duas fontes tradicionais de renda, de financiamento. Ou eu vou para o banco e peço grana, que vai ser caro, ou eu arrumo novos sócios. Mas aí que está, você compraria ação de uma empresa em que, se você quisesse vender, não teria um mercado? Então, a Bolsa faz isso. Então, ela ajuda as empresas a captarem, investe no país, e para as pessoas que compram, fala, bom, eu comprei, mas se amanhã eu quiser vender, existe um mercado com potenciais vendedores. Então, é um tema muito bom, que foi escolhido pela nossa editoria de temas bons. E olha só, mesmo sendo o ano da maior crise global da história, quando a gente analisa os impactos todos decorrentes da pandemia, 2020 será lembrado como um dos períodos com maior quantidade de entrada de empresas no mercado de ações brasileiro. Nos primeiros 6 meses do ano foram 50 bilhões de reais levantados, de acordo com o Morgan Stanley. Entre os IPOs que aconteceram, teve o da Localweb, que deu 1,4 bi de reais no total, o da Prainer, teve também o da Moura, outro que aconteceu foi da Allpark, então vários IPOs, só para citar alguns dos mais relevantes, Samir. E com outros 70 bilhões a caminho, o saldo no ano pode empatar com o recorde de 2010, com um IPO da Petrobras, que sozinho, só ele, 120 bilhões à época. No ano de 2007, é a grande referência para os IPOs na B3. Há 13 anos, 64 empresas fizeram suas ofertas públicas iniciais de ações, um recorde ainda não batido. Na época, os IPOs captaram 55,6 bilhões. Um dos principais motivos apontados no início do ano para tantos IPOs em 2020 era a recuperação da economia. Havia a aposta de que esse ano o crescimento finalmente iria acelerar. Mas mesmo com a economia em queda, o interesse se mantém, pois a oferta de ações é um meio barato para a empresa pegar um dinheirinho. É claro que os valores sofreram algum ajuste, né? A expectativa no início do ano era de uma capitalização que levantasse até 200 bilhões de reais. Agora, o número atualizado após todos esses elementos inesperados que aconteceram
é em torno de 120 bilhões de reais, ainda assim muito significativo esse valor. A Localweb, que é pioneira em hospedagem de websites no Brasil, quebrou uma sina recente das empresas de tecnologia, que era que as empresas estreavam com pé frio. Sim. Em queda, os papéis da empresa subiram 20% no primeiro dia de negociação em fevereiro. Muito bem, continuando nessa análise dos IPOs que aconteceram. A Alpark protagonizou em maio o primeiro IPO em meio à pandemia e justo em um mês que as empresas têm a superstição, talvez, de evitar as ofertas de ações. Em 360 IPOs que aconteceram desde 2004 até este ano, só 9 tinham sido em meses de maio. Agora, são 10 ao todo. E a Priner trouxe de volta os mini IPOs, marcados por valores menores do que o tradicional bilhão de Ciro Gomes nas entradas da B3. Os IPOs já realizados trazem uma certeza: há muita empresa média com apetite para crescer. Mas o melhor do ano, devido aos adiamentos do segundo trimestre, consequência da Covid, virá nos próximos meses. Porque é isso, o empresário médio e o empresário pequeno, ele quer dinheiro, mas não tem acesso. Então, uma bolsa que você tenha menos custos de fazer um IPO, dá mais acesso a todos. Se a gente pensar, você tem, sei lá, menos de 500 empresas na B3 e milhões de empresas pequenas e médias. Então, seria legal descer um pouco a régua. Grande parte das empresas marcaram a oferta de ações para o fim do ano de 2020 ou então até o início de 2021, daquelas que tinham planejado abrir o capital. Mas com a economia e a bolsa se recuperando mais rápido, uma antecipação pode sim acontecer. Vamos ver algumas das cifras esperadas para IPOs que estão no radar. Começando por Caixa Seguridade, uma expectativa de 50 bilhões de reais. O IPO da Caixa Seguridade é o mais cercado de tensão, de expectativas, de projeções, não só por causa do valor, esse valor de 50 bilhões de reais, como por ser visto como o início da privatização da Caixa Econômica Federal. Só que isso acabou sendo adiado em março devido ao início da crise de coronavírus. Mas conta a favor da empresa ter 90 milhões de clientes, muitos usando um único produto. Há espaço para a venda de outros e a possibilidade de melhoria da gestão. Além disso, muitos investidores se empolgam aí com a possibilidade do IPO da Caixa, Dani, repetir o sucesso que foi da BB Seguradora, que foi a maior da Bolsa Brasileira até 2013 e ainda se valorizou bem nos dois primeiros anos desde do que lançou, que foi 2013. Tem um outro IPO que está no horizonte, que é o do Banco Votorantim, estimado em 5 bilhões de reais, e visto como uma maneira do Banco do Brasil, um dos controladores, sair do negócio. Já a rede de pet shops, Pets, pediu o adiamento do IPO até o fim de dezembro. A pandemia fez a empresa centrar esforços em ampliar as vendas online, mas nas últimas semanas a oferta de ações voltou a ganhar destaque e impulso e deve acontecer. Outra empresa que chama atenção é a Prima Food, que é controlada pela JBJ, do empresário José Batista Júnior. Conhecido como Júnior Friboi, ele é irmão do Joesley e do Wesley Batista. Inclusive já fez parte da JBS, mas optou por um negócio próprio. A JBJ se apresenta como a quarta maior produtora de carne do Brasil, com um lucro de 240 milhões de reais no ano passado, e é um dos potenciais destaques dessa temporada de IPOs. Tem também o Banco Darcoval, com previsão de 4 bilhões de reais. O banco volta à bolsa 3 anos depois de fechar capital e sair da B3. Tem essa. Tem os caras que foram embora, mas falam, agora vamos voltar. Claro que tudo tem seus custos, prós e contras, mas nessa conta para eles faz sentido a volta na B3. Além das empresas que a gente citou, as construtoras Cury, Lave e Plano estão também na fila. O que elas têm em comum? As três têm como sócia a Cyrela, que vai conseguir se capitalizar sem precisar fazer lançamento de ações que pulverizaria a participação dos atuais acionistas. E tem ainda algumas outras previsões de abertura de capital, como o grupo Vamos, Quero e a Light, todos com cifras de pelo menos 1 bilhão de reais. Exato, mas será que vale mesmo a pena entrar em algum desses novos papéis? Vale a pena participar dessa oferta de ações?
Além de ler relatórios e pesquisar bastante sobre cada uma dessas empresas, uma maneira de também acompanhar o que acontece com elas é verificar como tem sido o desempenho das ações das novatas na B3. Vamos ver o histórico, né? Vai que surge algum insight a partir disso, né? Como foi a variação nos últimos meses? Olha só o resultado de algumas caçulas da bolsa. Localweb, código LWSA3, teve desde o IPO neste ano uma alta de 82%. A Priner PRNR3, uma queda de 17%. A Mitre, uma queda de quase 20%. Moura, 38% de queda. E a Alpark, código ALPK3, alta de 9,86%. Houve uma época, durante a outra grande onda de IPOs, ali por 2007, 2008, em que essa era a maneira mais fácil de ganhar um dinheirinho. Havia o lançamento, aí no dia seguinte, né, ou no próprio dia do lançamento, a ação subia, sendo comprada por aqueles que queriam participar da oferta, mas não tinham conseguido ou entrar ou na quantidade que pretendiam. O papel disparava aí várias vezes 20%, 30% era comum. E a pessoa vendia e embolsava um belo lucro. O nome disso é flipper. Pois é, mas isso já não é mais tanto assim, não é tão comum, tão recorrente. A disparidade entre ações em alta e em baixa demonstra que há oportunidades, mas também serve de alerta. É preciso saber selecionar, olhar por setor, olhar companhia por companhia. Não dá pra falar, qualquer IPO é fecha bom, o olho, né? e vai. Não, não pode. Mas também se deve ponderar que, mal estrearam na bolsa, essas empresas foram atingidas por uma queda muito forte, inédita, gigantesca, um setor, um tipo de acontecimento que era de fato imprevisível, tá certo? Tirando a Localweb, cujos negócios estão ligados à internet e que acaba lucrando mais com o avanço das atividades online, as outras empresas acabaram em segundo plano nessa recuperação. É isso porque os investidores, depois de uma queda tão forte do Ibovespa, de 30%, né, em março, se voltaram para papéis mais garantidos no curto prazo, ou seja, boas oportunidades que apareceram, como aconteceu aí no setor de varejo, que a gente vive falando aqui no Cafeína, em lives e no Invest News. É isso. Em geral, as empresas costumam ir bem depois do IPO. Vamos pegar Centauro, por exemplo. Se valorizou 177% desde o IPO que aconteceu em 2019. Neoenergia subiu 23%. Vivara cai, mas num patamar não tão drástico neste momento, uma queda de 7% em relação ao IPO. Mesmo boas oportunidades aparentes, como Caixa Seguradora, exigem ponderar os riscos que a gente vem trazendo. No caso específico da Caixa Seguradora, podemos mencionar a governança, eventual ingerência política, o fato da Caixa ser uma estatal também. E para falar de curiosidades ou de pesquisa, existe um estudo aí de 2 pesquisadores da USP demonstrando que entre as empresas que abriram capital em 2007, as ações foram bem no curto prazo, mas se fraquejaram no longo. Isso, segundo o trabalho, aconteceu porque o preço inicial estava sobrevalorizado. Depois de uma alta inicial, o preço caminhou para o valor correto. Por isso, é preciso reunir toda a informação possível para a entrada no IPO não ser um tiro pela culatra. Pois é, você gosta de IPO, Samidanas? Eu gosto de IPO. Samidanas, ó, IPOs... Samidanas. Você gosta de IPO, Samidanas, tá Sim. tudo... Quando eu era do Fantástico, eu falava assim. Mas... 6 horas da matina também. Sim, não dá pra exigir 6 horas, muito, né, Samidana? A cafeína ainda não subiu no sangue. Eu gosto, eu olho... É que você é um, mas vale por vários. É um homem, um Jedi, um homem que vale um exército, só que não. Muito bem. A gente vai fazer a edição do Stranger Things, que é a nova série do Invest. Então, eu gosto. Eu gosto por quê? Porque eu acho que aí, de fato, tem menos gente olhando a empresa, você tem mais oportunidades. Quando a empresa está lá, a Petrobras, que vem sendo Petrobras há 200 mil anos, um monte de gente sabe já. No outro, você fala, opa, qual é? É o novato na sala. É quando um time contrata um jogador e bota e ninguém ouviu. É perigoso o jogador. Hoje já, né, com
as gravações você já sai, mas antes era uma boa estratégia. Então gosto de empresas novas. E você já entrou em muitos IPOs? Muitos não, entrei em alguns. Confesso que eu fico um tanto receoso logo no IPO, porque normalmente a variação é grande, às vezes para cima, às vezes para baixo. Né? Então, como tem este pequeno elemento assim que foge ao controle uma vez que você faz a sua intenção de reserva de ações, eu fico um pouco ressabiado. Já entrei algumas vezes, não tantas, mas o que me parece mais interessante disso tudo e em linha com o que a gente vem falando aqui no Cafeína e nas lives também do Invest News é o quê? Que os números, os dados, as intenções, os indícios todos apontam para uma recuperação muito em breve, uma recuperação que já está acontecendo e principalmente reforça a percepção de que o pior de fato já passou. A gente vê isso nos números de varejo, vê isso nos números da indústria, vê isso em confiança de consumidor, de empresário, em produção industrial que volta a retomar o fôlego, em dados de investimento do setor industrial, informação bruta de capital fixo e também, mais uma vez, ver onde aqui nessa retomada da intenção de IPOs por parte das empresas. Então, tudo isso me faz ficar muito empolgado com o futuro próximo da economia brasileira, do Brasil e dos brasileiros e dos seus investimentos também, Samir. E vamos aproveitar esse momento de euforia, de comoção do nosso apresentador. O principal apresentador, eu sou o co-host. Sabe, no UFC, eu sou o co-main event. Você é o main event of the evening. Então, it's time para o giro de notícias. Mais um sinal de recuperação econômica no Brasil. O Banco Central anunciou um crescimento de 1,31% no índice de atividade de maio em comparação com o mês anterior. O indicador é conhecido como uma espécie de prévia do Banco Central para o PIB do país. O Ministério da Economia decidiu autorizar a recontratação de funcionários demitidos sem justa causa no período de 90 dias. Nessas circunstâncias, a empresa precisa manter os termos do contrato que tinha rescindido anteriormente. O governo também prorrogou o decreto que permite a suspensão de contratos e a redução de salários e jornadas de trabalho. Agora, as empresas poderão aumentar a suspensão de 90 para 120 dias. A China registrou a importação de quase 5 milhões de toneladas de carne no primeiro semestre do ano, valor cerca de 75% maior que o registrado no mesmo período de 2019. O aumento ainda é consequência da epidemia de peste suína, que atinge o país desde 2018. Outro produto que bateu recorde nas alfândegas chinesas foi a soja. Em junho, as importações mensais do grão aumentaram mais de 70% na comparação anual. O Brasil é o principal fornecedor de soja do mercado chinês. E a farmacêutica americana Moderna confirmou os resultados da vacina para a Covid-19. A publicação afirma que a vacina é segura e gera respostas de imunização que podem proteger os pacientes. A partir do dia 27, a empresa testará 30 mil pessoas para obter a confirmação final sobre a eficácia. As ações da farmacêutica subiram 16% com esse resultado. Muito bem, Samidana, depois deste giro... Belo giro, hein? Belo giro. Vamos bela girada. Onde? Vamos para o termômetro. Como foi o mercado? Qual foi o fechamento de mercado do último dia? No mercado financeiro, o principal índice da Bolsa terminou em alta de 1,77%, acima dos 100 mil pontos. Entre os destaques de alta, a Vale disparou após a China reportar o maior volume de importação de minério de ferro em 33 meses. Também tiveram alta forte Bradespar e Ultrapar. Um outro destaque foi a Ambipar, que estreou na Bolsa na segunda-feira e em apenas 2 sessões acumulou alta de 27% nos papéis. Entre as maiores quedas do dia, Semig, Renner e Qualicorp. O dólar terminou o dia com queda de 0,7%, cotado aos R$ 5,34. Muito bem, este foi o fechamento do mercado, com um resumo do que aconteceu de mais importante no mercado financeiro, na Bolsa, as ações com destaque de alta e baixa.
E, ó, quem tá aqui? Quem tá aqui? Ô, minha caixa! Uma caixa que eu gasto muito dinheiro, comprei desses gadgets. Esta caixa está escrito não toque aqui, porque tem muitos enxeridos nesta instituição. Então, é um gatinho que eu cuido aqui, ó. Vamos ligar o gatito. Gatito. Muito bem. E o gatito também tem, ó. Oi, gatito. É um brinquedo muito divertido, custou um pouco caro. Ele ameaça ainda? Ele ameaça, ele faz muitos gracejos, esse gatinho. Não gosta que mexa no botão. Exatamente, é um gatinho um pouco para ninguém mexer no botão. Eu achei genial esse brinquedo, ó lá. Tá bravo. Ó lá. Melhor acabar que o gatinho tá bravo. Nos vemos no próximo Cafeína, sempre de segunda a sexta, às 6 da matina. Faça chuva, faça sol, com ou sem cloroquina. Tchau, tchau.